o Postecoglou, o técnico do Tottenham, falou um pouquinho a respeito de Richarlison e a gente vai falar aqui a respeito dele também. I think it's a bit harsh. I don't think it's all or nothing. Nothing's a fairly low point. You can't get away with nothing in the Premier League. I mean, he still, even at the start of the season for us, he was working hard and, you know, he was a big contributor to sort of our start of the season. But I think, like I said, mate, the human beings, you know, I'm sure you have bad days at work, mate, and you've probably written some things that you're going, I wish I hadn't done that, but I was feeling crap on the day. And, well, just some of it, not all of it. No, but it is, and footballers are no different. We can't expect them. But I think there is always, and that's a responsibility they have, is that when a footballer enters a field of play, the presumption from everyone on the outside is that, you know what, if you're ready to play, we expect you to play. And that's the reality of being a professional footballer. But the flip side of that is that we know that that's not always the case. And Richie's just in a good space at the moment. Like I said, and I think as much of it is physical as it is anything else. And, you know, obviously scoring goals and playing well helps, but, you know, when that side of you as a professional athlete, when you feel good about that side of your game, then it kind of filters through to everything else. Pois é, né? Ele tá falando aí que o Richarlison tá vivendo uma boa fase, né? Mas, ó, nessa temporada, antes e depois da lesão, 11 jogos antes da lesão e agora são 5 gols. Olha só, a gente duplicou aí o número de gols. Porque se em 11 jogos ele tinha feito 2 gols, agora já são 4 para ele, nenhuma assistência, mas é claro que conversão de grande distância já subiu para 80%, e é isso que chama atenção aí nos números do Richarlison. Quero saber, Natália Ferrão, como que você enxerga esse momento do Pombo? De melhora, de fato, né? Os números, friamente, se a gente for analisar, são importantes. O Tottenham tem repertório para fazer um atacante e guardar muitos gols. Já tinha com o Harry Kane, não estou comparando a condição dos seus atacantes. Agora, que ele não vivia uma boa fase, isso era fato. Que ele não entregava o futebol que se esperava, ele se atrapalhava com a bola, isso era fato. Não, e ele mesmo reconhecia, assumiu, né? Então não é algo que assim que está sendo... Não, palavras dele, agressiva, em dados momentos de pós-jogo que ele fala, uma coisa não está acontecendo, não está legal. Jogo contra a Bolívia, que ele até joga direito em relação à movimentação, tudo, mas ele não faz o gol. Sim. Como ele sai arrasado por não fazer o gol. Isso né? É bom, né? É um jogador que se cobra, que se põe nessa condição. Até pela expectativa que se criou em cima dele depois da Copa do Mundo, principalmente ali da fase de grupos e tudo mais, e que se criou também depois da saída do Harry Kane. Porque quando tá ele e o Harry Kane na temporada passada, muita gente falando, pô, mas o Richarlison está jogando fora de posição em dados momentos, fora daquilo que a gente viu ele jogando nos outros times, do que ele fazia. Ele agora está com a condição de ser o cara ali do ataque. E não estava correspondendo. Tanto é que o Son muitas vezes vai fazer essa movimentação do atacante para guardar a bola dentro do gol e ele não estava conseguindo. É importante o crescimento dele, mas ainda é pouco. É engraçado, né? Porque a gente falava de Son, Kulusevski, Kane, todo mundo que estava jogando bola ali e o Richarlison não encaixava. E o Richarlison, a temporada passada tem vários problemas. Primeiro, que ele é um cara que estava claramente focado na Copa do Mundo. Assim, Copa do Mundo, ele começa a temporada só pensando na Copa. E ele muda de clube. Né, que ele salva o Everton do rebaixamento. Daí última vai pro rodada, Tottenham, Exato. Daí, ele tem uma lesão um pouco antes da Copa. Lembra que ele tem uma lesão um pouco antes da Copa. Fica até um receio se isso influenciaria ou não. E ele volta 1 ou 2 jogos antes da Copa do Mundo. Mas ele volta com uma lesão. Depois ele joga a Copa, joga bem a Copa, mas ele se lesiona. Ele sai no meio... Ele vinha até jogando bem contra a Croácia, ele sai do jogo porque estava lesionado. E o Pedro entra no lugar dele. Não sei se foi o Pedro que entrou ou o Pedro entrou depois, mas ele sai do jogo e o Pedro acabou tendo que ser o centroavante. Foi o Jesus que entrou, não foi? Mas depois o Pedro que virou centroavante. O Richarlison sai por lesão e ele fica lesionado, ele volta da Copa lesionado. Então isso daí acho que foi se somando. E até a forma como ele sai agora para fazer essa cirurgia e parar, faz pensar se ele não começou a acumular problema físico e problema mental, de confiança, que isso foi abalando a confiança dele, porque ele vai ficando muito tempo sem fazer gol. O Brasil começa a ser cobrado pelo desempenho ruim na Copa. Os jogadores daquele time começam a ser muito cobrados, então tem que chegar na seleção jogando bem. Ele não está jogando bem e não joga bem na seleção, começa a ser... E daí vai virando uma bola de neve. E talvez parar para operar tenha feito muito bem para ele. Bom, primeiro porque se ele tem algum problema físico que ele está ali tentando fingir que não está acontecendo, ele conserta de vez, né?
Segundo, porque ele dá uma parada, ele chega e pode passar, olha, gente, não tava jogando bem, mas tava lesionado, viu? Tava jogando no sacrifício, sabe? Dá uma limpada, tira um pouco as coisas à frente e agora ele voltou bem. Acho que o número mais significativo ali é 80% de aproveitamento de grandes chances. Esse é um número bem alto. É bem alto. E o Richarlison realmente parece mais focado dentro da área. Ele não parece... Ele tinha muito medo de perder gol, né? Ele estava jogando com medo de perder gol. E quando você joga com medo de perder gol, você perde. Né? Agora ele joga sabendo que a bola vai entrar. Ele vai fazer e a bola entra. É importante dar uma parada, você vê? Porque a parada do Mundial, a parada da... Daqui a pouco a gente vai dar uma parada. É a sua parada pro Ano Novo pra você dar uma... Eu tô pensando uma nessa respirada. parada. Mas você para muito durante o... Que isso? hein? Para com isso. Quase nada. Tá com assunto aí, Natasha. Vai, o que você A fala? lesão, vai ter que dar uma tô parada e lesionado tudo aqui, mais. tô Tá lesionado. Teve uma fratura capilar, né? Fratura capilar, vai ter que dar uma paradinha, Luciano Amaral, A esse beira tá final na de régua ano. aqui, ó. Parei já. Não, que eu ia comentar sobre isso que o Bira estava falando. Tá no ar, tá? Eu acho, É verdade, eu esqueci. o que eu acho interessante até do Richarlison é que quando ele fala, né, quando ele fala, vai a público para falar sobre a lesão, ele fala sobre essa questão mental também, que ele não estava bem. E aí, quando ele começa a apresentar uma melhora até dentro de campo, isso de fato vai fazer uma melhora interna para ele também, né? Então agora ele, enfim, entregando gols, talvez não esteja ainda no que ele pode entregar, no que esperam dentro do Tottenham, mas ainda assim mostra o quanto ele é fundamental a partir do momento que ele começa a entregar esses resultados. Isso, consequentemente, melhora, né, essa parte mental para ele também. O emocional melhora. Quando as coisas começam a acontecer, você ganha confiança. É o que o Bira falou. Você estava dentro da área, ele tinha medo de chutar e mandar a bola na trave, alguma coisa, o pessoal começar a vaiar e as coisas não acontecerem. Agora ele já não tem mais Mas hoje ele é tudo isso. peça fundamental para esse Tottenham? Fundamental eu não diria, não. Ainda não. Mas ele ajuda bastante. Ajuda. É porque ele bem... Porque, como a Natália falou, o Son tinha virado o centroavante. Quando o Kane sai, o Richarlison vira o centroavante e o Son continua do lado, mas revezando muito. Só que daí o Son, como o Son ele tem uma intimidade com o gol muito grande, o Son fica mais como centroavante e o Richarlison na ponta. Agora, se o Richarlison voltar a fazer muitos gols, como tem feito, o Richarlison pode voltar a fazer essa troca de posição com o Son de acordo com o momento do jogo. Isso faz com que o Son cresça também. Sim. Quer dizer, o Son nunca deixou de jogar bem, mas ele joga ainda mais, né? Então ajuda nisso. Agora, esse negócio da confiança vale para qualquer um. Quem está vindo em casa aí, se for estudante ou se trabalhar, tem dia bom, tem dia ruim no trabalho. Tem dia que você tá grandão ali, né? Você fala, pô, o professor me elogiou. Tem dia que você vai lá, você vai bem no trabalho, o chefe te elogia, sei lá o quê, você fica grandão. E tem vezes que você toma uma bronca ali, você fica lá a semana inteira com medo de fazer outra besteira, de tomar outra bronca, tudo. O jogador também passa por isso, só que o jogador passa isso em rede nacional da televisão. Muitas vezes o pessoal passa isso mais assim, né? Num ambiente mais interno do trabalho e da escola. Luciano passa por isso todos os dias aqui no ESPN FC. Todo dia. É Cobrado pelo público. É isso. Muita cobrança. No Por isso Instagram, que ele então, vai a galera precisar. cobra demais. Por isso que ele vai precisar tirar alguns dias. Eu tô precisando relaxar.